Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é o pastor Luiz Carlos e esta é a nossa oração da noite. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo ao nosso momento de oração e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje relacionado à oração. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, nós vamos refletir sobre ele e nós vamos depois orar no final. E eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre maravilhoso na sua vida. Amém? Porque, como eu sempre digo, quando nós começamos o dia orando a Deus, nós ao longo do dia também conseguimos ficar na presença de Deus e finalizamos o nosso dia à noite falando com Deus, essa é uma receita poderosa para você viver dias abençoados na presença de Deus e enfrentar os desafios que sempre vão estar presentes aí para a gente enfrentar. Mas antes de eu ler aqui o texto da palavra de Deus, eu quero te convidar a fazer parte aqui do nosso canal, se você ainda não faz. Se inscreva aqui no canal, todos os dias pela manhã, logo cedo, às 4 da manhã, tem uma oração da manhã e também às 17 horas tem essa oração da tarde, da noite, para a gente finalizar o nosso dia. E você é muito bem-vindo e nós temos formado aqui uma grande corrente de oração. Deus tem sido maravilhoso, tem nos respondido, tem sido uma bênção. Então, glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo, viu? Fique à vontade também para deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, isso é importante para fortalecer o canal. E também, se fizer importante, se isso for importante para você, se fizer diferença na sua vida esse conteúdo, você compartilhe com alguém também que você conhece para ser abençoado, tá bom? O texto da palavra de Deus que eu quero ler com os irmãos está em Atos capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim, o martírio de Tiago e a prisão de Pedro. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois, lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele. Irmãos, aqui nós temos um exemplo do quão poderoso é quando nós oramos, quando nós falamos com Deus. A nossa oração, com fé na presença do Senhor, tem o poder de transformar realidades. E nós vemos aqui que o governo daquela época, do início do cristianismo, ele não estava feliz com a pregação do evangelho, porque a religião deles era outra, e Jesus Cristo acabara de ser morto e ressuscitado, e o movimento dos cristãos estava crescendo, e crescendo de uma maneira espetacular. Então, os invejosos, os governantes também prenderam, eles começaram a martirizar os cristãos, e prenderam Pedro, mas diz o texto que a igreja fazia oração fervorosa por ele. E se você continuar a leitura, você vai ver que Deus operou um grande milagre, porque Deus enviou um anjo. O anjo chegou até aquela prisão, abriu ali as grades, pediu para que Pedro calçasse suas sandálias e saiu com ele. E ele foi levado de volta para casa, para os seus amigos. E então houve ali um grande milagre e ao amanhecer houve ali um alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido. E Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele, não conseguindo encontrar. E aí ele interrogou os guardas. E o que vai acontecer na sequência com Herodes? Na sequência, Herodes, que estava se achando um Deus, de repente vai sucumbir. Você vai ver isso lá no Atos, depois do capítulo, ali no versículo 23, 24. No 23 diz assim: no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido de vermes e morreu. Enquanto isso, olha só,
a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Veja que bênção, né? Então, de uma situação assim calamitosa, que poderia ter sido um grande prejuízo para o cristão, né? Para o filho de Deus chamado Pedro, de repente ali virou um grande milagre. Deus deu um grande ensinamento, um grande livramento, e ainda ensinou que toda a glória, toda a honra é só dele. E nós, homens e mulheres, temos apenas que confiar em Deus e falar com Ele todos os dias. Então eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, qual é o momento, né, que você está vivendo, mas eu sei que se você orar ao Senhor, eu sei que se você buscar a Deus em fervente oração, você também viverá um grande milagre na sua vida. A situação será mudada da água para o vinho, como a gente diz, porque é o mesmo Deus que está conosco hoje, é o mesmo Deus que nos guarda, é o mesmo Deus que cuida de nós. Então, os nossos inimigos não terão vez contra nós, né? E lembrando, nossos inimigos não é a carne e o sangue, não são os nossos semelhantes, mas nossos inimigos, eles estão no mundo espiritual, é o demônio, né? Satanás e seus agentes, que usam pessoas, logicamente, mas quando a gente puxa a cordinha, a gente vê que começa lá no espiritual. Então, ore ao Senhor, busque ao Senhor incessantemente e você verá como Deus é fiel, como foi na vida de Pedro, na vida desses irmãos aqui no começo da igreja primitiva. Inclusive, eu quero orar por você, clamando ao Senhor pela sua vida. Vamos juntos orar? Senhor, muito obrigado por esse ensinamento que o Senhor nos dá através da vida de Pedro e da igreja primitiva. Senhor, Pedro estava passando por uma dificuldade e a igreja estava em oração por ele. E Senhor, e aquele momento de oração foi agradável ao Senhor e o Senhor enviou um anjo para que houvesse um grande livramento. E não só isso, Senhor, o inimigo deles daquela época, o rei Herodes, acabou sucumbindo também porque não deu glória ao Senhor, achou que ele era Deus e ele era apenas um homem, assim como nós hoje também. Deus, eu peço que o Senhor repreenda os inimigos deste meu irmão, desta minha irmã, e Senhor, que ele tem esse hábito de orar, de te buscar, ó Deus, como nós fazemos aqui no canal todos os dias. E que essa minha irmã também tenha o hábito de orar e te buscar, ó Deus, todos os dias. Pois o Senhor se agrada quando nós te buscamos com fé e o Senhor opera milagres e maravilhas nas nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, e pedimos que esse grande milagre aconteça na vida deste meu irmão e desta minha irmã. Talvez ele esteja precisando exatamente disso, Senhor. E nós confiamos em Ti, pois sabemos que de Ti vem o nosso milagre, o nosso socorro. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Deus te abençoe e até amanhã na nossa oração da manhã.